sócia Maiara. Sócio Eric. Bem-vindos aos Sócios pelo Mundo, seu canal de viagens e muitas aventuras pelo mundo. Hoje recebendo uma convidada mais que aventureira. Temos o prazer, a satisfação aqui de receber Nilcélia Malaquias, advogada, contadora, empresária e mãe da Mariana. É uma apaixonada por viagens, natureza e, obviamente, novas experiências. Adora conhecer culturas diferentes e colecionar histórias. Entre o trabalho, seus pets Steve e a fofinha e a correria do dia a dia, sempre encontra tempo para admirar um pôr do sol, uma lua bonita e tudo aquilo que faz a vida valer a pena. Seja muito bem-vinda para os íntimos, Célia. Isso, muito obrigada. Nós que agradecemos aí você aceitar de imediato, né, de prontidão, esse convite para vir aqui contar um pouquinho das suas aventuras, que foram, gente, hoje nós vamos ter nesse episódio 6 países asiáticos, Sudeste Asiático, como você nunca viu. Nós temos aí na bagagem, ó, Tailândia, Singapura, Vietnã, Laos, Camboja e Malásia, que nem ela lembrava que tinha ido. Verdade. Foi uma viagem incrível aí de quase 30 dias e a gente vai trazer aí vários episódios, vários casos e causos que ela já confessou aqui para nós dos bastidores. E vocês vão também saber descobrir quanto foi que ela gastou nessa viagem. Fiquem atentos porque cada papo aqui vai contar coisas incríveis. E não se esqueça, já pedindo de imediato no início, antes que a gente esqueça, Maiara, pedir para os nossos seguidores fazer o quê? Dá um like, Seguir, se inscrever. inscrever no canal também. Compartilhar com os nossos, com aqueles que gostam, né? Aqueles que estão procurando viajar e não conhecem aí o Sudeste Asiático, compartilhar aí o nosso trabalho Sim. com aqueles interessados por viagens mundo afora. Com certeza. Vamos lá então, minha querida Célia, conte-nos tudo, não esconda nada. A gente já sabe aqui que você foi numa viagem, você me caiu de paraquedas nessa viagem, né? Sim, sim. Você já tinha aí uma pretensão de ir para o Sudeste Asiático, mas até então você ainda não tinha nada programado, né? Não tinha nada programado no momento. E aí foi um convite de um colega, tendo em vista que eu sempre falava muito dos locais que eu gostaria muito de ir. E de um festival, né, que surgiu por causa dele, que era o Festival das Lanternas. Que é o famosíssimo, inclusive, né? Isso, Todo acho mundo que é apaixonado todo nesse mundo, festival. e realmente vale muito a pena. E aí esse convite surgiu, um colega meu, que eu conheci aqui em Araguaína, que nós estudamos na mesma faculdade, e aí ele mandou um dia uma mensagem para mim, Salinha, eu estou indo, adivinha para onde? E aí eu chutei 2 países, eu falei, Tailândia, Indonésia, ele falou, isso. Aí ele só mandou a palavra assim, bora? Aí eu, ai meu Deus, que convite! Que convite horrível. Que convite horrível! Aí eu falei, meu Deus, isso foi em março. E eles já estavam, né, tanto ele quanto os outros colegas de trabalho dele, a Rívia e o Renato já estavam programando essa viagem. Aí ele falou assim, Alinha, vamos, vai ser muito bom, você vai adorar, você vai amar a viagem, sua cara. Aí eu falei, é minha cara mesmo. E aí eu fui, aceitei o convite e nós embarcamos nessa viagem maravilhosa. Maravilhosa, incrível, que você já vai contar aqui. Isso. Tá, então vocês desceram na Tailândia, em Bangkok, que era o voo de vocês. Que eu lembro que quando você, né, veio comprar a passagem conosco, era até Bangkok. E aí vocês ficaram já de imediato quantos dias lá? Ou vocês já desceram em Bangkok e já foram para outro canto? Isso, a primeira viagem, o primeiro país que nós conhecemos, saímos daqui, né, do Brasil, nos encontramos todo em Guarulhos, lá então foi nosso ponto de encontro, e aí começou a nossa viagem, então chegamos em Catar, fizemos a conexão para Bangkok. Sim. E Bangkok começou o nosso primeiro país, que foi Singapura. Ah, então vocês desceram e já foram direto para Singapura. Não, na verdade, o primeiro foi Malásia. Por isso que eu esqueci da Malásia. Entendi. O primeiro foi a Malásia. Sim. Então, o primeiro país, nós saímos de Bangkok e fomos para
para a capital da Malásia, né? Sim. Então a gente estava ficando em média 2, 3 dias Em em cada local. cidade. Nós ficamos em média 2, 3 cidades em cada país, né? Então Nossa, bastante isso. foi bastante. Então deu pra gente conhecer Malásia, maravilhosa, muito lindo. Eu acho que as pessoas assim não têm a dimensão do que é aquele país. Um país assim rodeado de prédios, gigantesco. Fui em vários monumentos lá gigantescos, as torres da Petronas. Então, cada um mais lindo do que o outro. Também fui no santuário, que é lá o dos macacos, que a gente sobe uma escadaria gigantesca e você entra dentro de uma gruta linda, maravilhosa. Foi surreal, foi um momento Isso muito tudo incrível. lá na Malásia? Na Malásia. E essa gruta é um monumento, então. É um que monumento. Que a É gente... porque lá é a cultura, é a mesma da Índia, né? Hinduísmo lá também, né? Isso. E aí eles têm esses vários templos e vários deuses que são animais também, né? Isso. Então lá, nesse monumento que nós chegamos, tinha os macacos. Então, a todo momento, assim, nós turistas não podia ficar com celular, boné, bolsa, que eles, o tempo todo que eles queriam pegar, né? Mas é um local incrível, você sobe uma escadaria linda, bem colorida, e você vai subindo, quando você vai subindo, você vai se encantando com aquela gruta, que ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e você chega naquele lugar surreal, que quando você olha, aí você vê o céu. Mas é lindo, 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 tem vários monumentos lá dentro. Você passa só pela gruta, então? Você passa, você entra dentro de uma rocha, né? Então lá dentro tem vários monumentos, lá dentro tem... Você sabe o que você tá falando aí? Na minha cabeça já vem, sabe o quê? Tipo um portal. Como se fosse. Eu estou entrando no portal do templo. Isso, é como se fosse isso, você entra... Pela gruta, e saio no outro... Aí você entra num local mundo. que você vai entrando, você nem imagina o que você vai encontrar ali, porque do lado de fora é totalmente diferente lá de dentro. Lá de fora, aquela luz, aqueles monumentos gigantescos. E quando você entra lá dentro, você vai entrando assim, com aquela luz baixa, escuro, né? Que ele é bem escuro, porque é dentro de uma rocha, né? Então você vai entrando e você vai olhando, você vai falando, nossa, que coisa mais linda. E tinha muitas esculturas lá dentro. E o próprio lugar já impõe respeito, né? E assim, pelo ambiente, o silêncio, tinha muito silêncio, então assim, você ouvia muitos passos e o barulho dos macacos. Então, toda hora você queria tirar fotos com os macacos, só porque você tinha que ficar o tempo todo ali, de olho no celular, para que eles não Teve algum tomassem. episódio do macaco pegar o celular de alguém? Não, eu não cheguei a ver, mas assim, boné, essas coisas, porque também não pode entrar, né, com boné, não pode entrar com boné, sapato de salto alto, até porque também o local é muito difícil de você circular com um sapato desconfortável. Roupa também, eles exigem que você esteja muito bem tapada, né, então você tem que estar coberto os ombros, as pernas, então assim, é um local que ele demanda respeito. Santuário, é um né? santuário, é um santuário. Você tá falando aí e já me veio na mente um episódio. Eu sei que o podcast é seu, mas é que é um episódio tão engraçado desse lance dos macacos. Eu acho que esse episódio vai ter que ter 2 capítulos. Parte 1 e parte 2. A viagem é muito longa. É muito longa. E eu tava na Índia, e tava num dos trilhões de templos que tem lá na Índia, e tinha um casal, ele tava fazendo surpresa, ele ia fazer surpresa pra namorada dele, que ele ia pedir ela em casamento. Ele tava com o anel de noivado, o macaco roubou o anel de noivado. E aí o macaco pegou, botou ele pegou assim, que eles querem comer, né? Eles querem comer. Eles são atentados, e é bicho, ele não sabe que aquilo tem valor, óbvio que não. E aí colocou lá, experimentou assim, aí ele pulou pra uma pedra, e ele pegou e puf, soltou. Só que quando ele soltou, caiu lá embaixo, porque a gente tava no alto. E aí, aquele povo entrou em polvorosa, todos dizendo, meu Deus, eu não sei o quê. Aí tinha um rapazinho bem magrinho lá, coitada que da ele noiva. conseguiu pular, porque a aliança caiu, o anel caiu, mas ele caiu num lugar que tava acessível, né? Sim. Aí ele pulou, desceu, foi lá meio que... botaram uma corda pra ele, né? Porque é pra segurança e tal. Aí ele conseguiu resgatar o anel de noivado. Mas eles são terríveis. Porque nesses locais que tem esses animais, né? Então, assim, eles, por mais que eles estejam ali acostumados e adaptados com o público, eles são curiosos. Claro. Eles querem pegar um celular, um boné, uma bolsa. Então, o tempo todo tem as plaquinhas, né? Demonstrando que você pode, sim, utilizar.
Porém, você tem que O espaço ficar... é deles. O espaço é deles. E lá você não pode ficar tocando eles. Você tem que esperar eles passarem. Se ele estiver num canto, você vai pro outro. E a Qual foi- questão da vestimenta que você falou, já tem que ir com a vestimenta apropriada ou lá eles fornecem? Não, você tem que já- ir. Então, já tem as plaquinhas, né, informativas falando que você tem que estar com os ombros tapados e também com vestimentas adequadas, porque é um templo, né? Você vai entrar dentro de um Interessante templo. isso, porque às vezes as pessoas elas podem até deixar, né, de conhecer, Uhum. de entrar no local, justamente por não estarem vestidas adequadamente com aquele lugar. Eu fui... E aí, mas você já tinha essa informação previamente? Sim. Ah, Nós já tá, tínhamos... já tinham sido instruídos. Sim, já tínhamos sido instruídos para levar roupas mais entendi. tapadas, né? Lenços também, para que a gente, caso você tivesse com a roupa de alça, você com o lenço, você cobria os ombros. Aí eu me tornei a turista dos lenços, que eu não podia ver um lenço lá e que eu saía comprando, porque todos os locais que a gente entrava, eles tinham muito essa questão, né, de você estar vestida. Então, os ombros não podem aparecer nas mulheres. Os ombros não podem ficar à mostra. E os homens também não podem andar de short. Mas o rosto, tudo certo. Não, né? o rosto tudo certo. Aí teve um episódio lá na Malásia que a gente ficou morrendo de medo, que eu e mais duas colegas ficamos dentro da van e os meninos saíram para comprar água. E lá tem a cultura que eles roubam as mulheres ocidentais. E aí eu falei, gente, eles estão demorando. E aí o motorista, ele ficou olhando pra gente e sorrindo. Eu falei, gente, vamos ser sequestrados no primeiro dia da viagem. Vamos nos sequestrar. E vamos aí depois roubar. a gente contando pra ele morrendo de sorrir. Mas assim, em relação a isso aí, foi tudo tranquilo. Não teve nenhum tipo de episódio que viesse a nos prejudicar, nós mulheres, né, num Sim. país desse, foi muito bacana. O idioma que você se comunicava era o inglês? Era o inglês. Aham. A grande maioria lá, tanto dos Aham. táxis, né, que lá eu até esqueci o nome do táxi, que não é Uber, né. Lá, os primeiros dias, a gente locou uma van para fazer esses passeios, que era mais confortável, né. Sim. Não era uma van. Vocês eram quantas pessoas? Nós éramos 7. 7 pessoas, é muita 7 gente? pessoas, era muita gente. É, Era muita gente. grupo de amigos. Um grupo de amigos. E aí vocês aí vocês fizeram ali a Malásia. Sim. Eu me lembro das Petronas, da Petronas Tower por conta de um filme. Tem um filme muito famoso Isso. com a Catherine Zeta-Jones e É lindo. eu esqueci o ator. E eles tem uma cena deles Que é lá, que acontece lá, que é de uma torre pra outra, pra né? outra. Tem até uma foto, eu achei, né? Você consegue botar aí, Marcos? Essa foto. À noite é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Assim, ela é muito iluminada. Na Malásia, lá? Onde a região onde fica as Petronas. As né? Petronas. Então, é uma região muito iluminada. Por ser um cartão postal, então todos os Aham. turistas querem ir lá para tirar fotos. E as fotos ficam belíssimas. Perfeitas. Então, assim, tem muitos fotógrafos ao redor da torre, que aí eles cobram, né? Das duas torres. São das duas. Daí. Essa daí, ó. Isso. Nossa, parece um cristal, né? Parece. E a gente ficou num prédio bem próximo a elas. Então, a gente andava muito ao entorno, a gente andava a pé, a gente fazia tudo Sim. aquilo ali. E tava o tempo todo, então, contemplando. O tempo todo. Então, assim, a gente olhava. Quando eu olhei, eu falei, nossa, eu nunca nem tinha. Eu falei, nossa, que lugar lindo. Aí, quando eu fui chegando perto, eu falei, quanto mais próximo você chegava, Uhum. mais encantada você Nossa, ficava. olha essa foto. Eu tinha feito um stories dessa. Isso aí era um vídeo. Ah. Eu falei assim: na minha cidade eu odeio andar a pé. Ah. Mas quando eu chego no exterior, Eu só ando eu só ando a pé. E contemplando. Mas elas são lindas. Linda, linda, linda. O shopping dentro dessa torre é magnífico. tem um shopping aí dentro. Tem um shopping aí dentro. Uau. Então, assim, com as lojas mais lindas. Mas você sabe o que é interessante? Nós temos aqui, o brasileiro, ele não consegue ter a dimensão, porque é tão longe da nossa tão realidade, longe. né? Isso aí é literalmente do outro lado do planeta, Isso. que o brasileiro ele não tem noção do que é o Sudeste Asiático, Isso. né? Porque pra mim, quando eu cheguei em Bangkok,
Eu tinha a Tailândia como um paísinho pobre, um paísinho bem, né, poucos recursos, uma miséria e tal. Quando eu cheguei em Bangkok, eu falei, caraca, que é isso? Quando eu fui naquele centro lá, que daqui a pouco a gente vai conversar, falei, gente, mas nem São Paulo tem um centro dessa forma. Tem, não. Então nem as cidades mais desenvolvidas do Brasil tem isso aqui. E aí esses, né, te mostrar igual a gente viu esses Lá prédios tem aí 3, na Malásia. Entre os 20 maiores prédios do Do mundo, mundo. 3, eu acho que 3 ou 4 só na Malásia. Eu vi Caramba. os 4. E a gente acha que é uma região pobre, né? Nossa, lá é uma cidade bem verticalizada, muito linda. E assim, cada construção, cada uma mais linda do que a outra, uma arquitetura totalmente diferente daqui do Brasil. Do padrão comum. Do padrão comum. Muito espelho, muito brilho. Quando chega à noite, né, muita iluminação, muito bonito. Jardins, e os jardins de lá são perfeitos também. Eu fiquei encantada. Eu acho que assim, a gente olha muito esses detalhes. Eu acho que quando você faz uma viagem dessa magnitude, você tem que observar não só as questões grandiosas, que são os monumentos, os prédios, mas assim, você também observa essas pequenas coisas, né? As flores de lá, eu olhava, nossa, que flor linda, lá na minha região não tem essas flores, né? Eu também olhava muito a vestimenta do pessoal, a alimentação, então, nossa, todos os lugares que eu ia, eu gostava muito de experimentar tudo que era daquele local. Então, assim, eu queria viver realmente aquela experiência, por isso que eu falei muito da questão das roupas. Eu comprava os lenços, se eu passasse numa lojinha e tinha uma calça diferente, eu queria comprar uma blusinha, porque eu queria também me sentir ali, né? Sim, então, assim, integrar a cultura local, eu queria me integrar né? ali, isso. Porque a partir desse momento, você falou uma coisa muito interessante, eu queria sentir. E eu tô chamando a atenção porque grande parte das pessoas que viajam mundo afora, hoje nesse mundo de era digital, de Instagram, a gente falava agora há pouco que as pessoas, a atual vida moderna, as pessoas elas vivem de uma forma para o exterior. Elas estão o tempo todo preocupadas com a imagem, aquilo que elas estão mostrando para o exterior. E esquecem de olhar para dentro de si e não sabem elas que o principal está dentro, porque o exterior nada mais é do que uma externalização do seu interior. Isso. E se você não se integra ao espaço, ao local, você não se conecta. Não. Se você não se conecta, você não sente. Não sente. E aí você volta do mesmo jeito que foi, vazio. Porque lá, assim como aqui, ela é muito quente, né? Muito. Nossa, ela é muito quente. Só porque ela é muito úmido também, né? Então você sente na sua essa pele. umidade o tempo Isso. todo. Então, assim, eram coisas que pra mim era irrelevante. Então, às vezes eu via outras pessoas que eram do sul, às vezes falavam, nossa, tá muito quente. Pra mim aquilo ali tava maravilhoso, porque tava em casa, né? Então, o clima também. Tocantinzão, velho, chegou aqui. Eu fingindo lá que não era, que era uma turista que morava num local que era frio, sendo que o meu habitat, o meu estado é muito quente, né? Mas, assim, eu acho que todas as pessoas, quando elas viajam, elas têm que deixar um pouco essa questão, eu vou comer, não, essa comida não é interessante, não gostei disso, não gostei daquilo. Não, gente, é totalmente diferente do que você vive. Aquilo que você é do dia a dia vai ser totalmente diferente do de lá. Então, lá tinha muita... Eu não sou de comer pimenta, às vezes vinha uma comida super apimentada no café da manhã. Nossa. E eu pegava, aí eu olhava, não, vou experimentar. Eu queria experimentar aquilo ali. Eu comia milho cozido de manhã, eu comia comida apimentada de manhã, porque eu queria também viver aquilo ali. Chegou um momento que eu não estava aguentando mais curry. Curry era tudo. Você acordava de manhã, no café da manhã, no almoço, todos os lugares tinham. E é muito forte, né? É muito forte. Você entrava nas salas VIP, quando a gente ia já para outros lugares, até nas salas, essa alimentação. Então, assim, era a alimentação deles. Era a cultura deles. Então, assim, todo mundo gosta. Então, às vezes eu reclamava, mas assim, eu procurava outras coisas para que eu pudesse comer. Então, tem muita gente que fala, eu não gostei porque a comida não era boa. Gente, tinha muitas outras coisas que você poderia adaptar, que você come, né? Que eu me adaptei, eu fui adaptando muitas coisas. Tinha dia que eu só comia, teve um lugar que eu só tava comendo. Eu falei assim, gente, eu tô quase virando uma galinha de granja. Porque ovos é universal, né? Exatamente. Ovos é universal. Então, assim, eu comia ovos, eu pedia omelete,
Eu pedi ovos e só tava comendo ovos e queijo. E o café, e tava ótimo. Eu tava super feliz. Eu falava, gente, isso proteína aqui... super saudável. Nossa, eu falei, gente, isso aqui eu como todos os dias. Então, eu sobrevivo em qualquer lugar. Então, assim, eu não olho essa questão do que as pessoas às vezes ficam fazendo muita comparação. Ah, mas em tal lugar tinha isso, mas em tal lugar, gente, vive aquilo ali. Se não tá bom desse jeito, adapta, que você vive a melhor experiência da sua vida. E falando de comida, você, o que assim mais te chamou? Porque você visitou 6 países. Talvez é muito semelhante, né? Sim. Entre eles, a questão da dieta, né? Uhum. O que de mais inusitado você comeu nessa viagem? Nós fomos numa feira, e nessa feira tinha um mercado. Então, assim, foi nesse local que eu fiquei assim, Isso abismada. Em qual país? Isso foi na Tailândia. Na Tailândia. Na Tailândia. E lá em Bangkok. Aham. E aí a gente chegou, então na feira tinha sapo, tinha cobra, assim, para vender, era um comércio. Sim. Era um comércio mesmo. Então, assim, você comprava quilos. É aquela que vende escorpião também? Isso, tudo? escorpião, larva, barata, Sim. então, besouros, tudo que você quisesse comer. Tinha eles prontos, né? Tinha eles prontos para você já consumir no ato. E tinha também para você levar para casa, para você preparar na sua casa. E eu olhava aquelas bacias gigantescas, cheias de cobras, sapos. E eu olhava e falava... E assim, a gente não consome esse tipo de alimento, né? Mas para eles era como se você estivesse no mercado e estivesse comprando galinha, porco. É normal para eles. E aí eu não tive coragem realmente de experimentar. Porque eu falei, tô numa viagem muito longe, vai que meu intestino não se adapta eu comer nem uma baratinha. Aí tem gente que falou assim, Célia, você não comeu nem uma baratinha? Essa nem um me parece uma desculpa, viu? Aí tem gente que falou assim, Célia, você não comeu nem uma baratinha, nem um escorpião. É porque ela viajou com um monte de médico, né? Então... então assim, nenhum da gente, ninguém experimentou algo assim, não. Fora do... eu acho que mas também, até cobra. Até cobra. E no outro... Tem foto disso, não? Acho que o do sapo, eu não sei se eu te mandei. Do sapo. Tá, vamos ver se acha ali. Tem não? Tem não. Tem não, mas eu vou te mandar depois do sapo. Mas o sapo que eu fiquei mais impactada. Sim. Porque não era rã. Não era rãzinho bonitinho, porque rã aqui... Mas você sabe que eu tenho coragem... Entre esses que você falou, o que eu mais teria coragem de experimentar seria o sapo. Se eu mostrar a foto aqui, se eu te mostrar a foto, você vai falar assim, sabe por quê? Não. Bom, primeiro, ele é parecido com a rã. Eu já experimentei rã. Não, eu também. E a rã tem gosto, parece um frango, né? Uma carne branca e tal. Mas esse tava... sapo é feio. Sapo é feio. Ele não tem, eu acho que assim, comida, a gente começa a comer primeiro com os olhos. Então, assim, se ela não for uma comida que você aprecia ela com o olhar para você comer, ela já começa a fazer mal ali no seu estômago, mesmo ela sendo gostosa. Mas porque tava inteiro, não era? Ele é inteiro. É que nem um porco, quando você for assado inteiro. Eles eram assados, ele ficava assim, nas feirinhas lá, eles ficavam expostos, assadinhos, você chegava lá e pegava e comprava. Eu quero comer esse sapo aqui hoje, eu quero comer isso aqui. E nessa foto que eu tirei, tinha um cara atrás comendo, sabe? E aí? E aí eu falei assim, meu Deus, pra eles é tão normal aquilo ali. Eu olhava, toda vez que eu chegava... Embrulhava o estômago. Eu falava, não. Que coisa. É muito diferente a questão da cultura. É isso que você sente, esse impacto. Porque pra eles, aquilo ali é super normal. Eles comeram sapo, eles comeram escorpião, eles comeram larvas, que tinham os espetinhos de larvas, né? Então, assim, pra eles é normal. É normal aquilo ali. Vamos deixar claro pra gente. É só tira gosto. Tira de gosto. alimentação, não, né? claro. Isso aí era uma... que só tem isso lá. Não, é só tira gosto lá no mercado municipal. É como se fosse... isso mesmo. É porque, assim, todo mundo tem na cabeça que quando você viaja para esses países lá do Sudeste da Ásia, você só vai comer... Eles acham que lá só tem sapo, rã, larva para comer. Não. Isso aí são questões de mercado. Então, assim, também, todo turista, ele quer conhecer aquilo ali. Muitos experimentaram lá.
Sim. Eu não experimentei, não quis passar por essa experiência, né? Mas tudo bem. Mas tem a comida, frango, milho, lá, Camarão. camarão. Então, assim, teve uma coisa que eu gostei muito de lá, eram as frutas. Eu nunca comi Ai, eu também. tanta pitaia na minha vida. Ai, pitaia é uma delícia. Eu amava. A gente, era a outra ovos- que gosta de pitaia. Era ovos Eu e adoro pitaia. pitaia. Ovos e pitaia. Não, gente, francamente, ó, você que tá nos ouvindo ou que tá nos assistindo, fala pra mim que gosto tem uma pitaia. É uma delícia. Eu comia a branca, a que era rosa por dentro, a que era branca. Não tem gosto de nada. Eu não consigo entender quem gosta de maçã. Ela é Coisa sem macia. graça. A pitaia, o gostoso dela é que ela é macia. Você sente aquela delicadeza quando você come. E assim, eu tava falando também, a gente come muito pelo olhar. Eu olho Sei. a pitaia, eu já acho ela a fruta pitaia mais é saborosa. linda, a pitaia é Eu acho linda. ela maravilhosa. Não, ela é linda. Ela, o kiwi Ela também. realmente Kiwi. é linda. Ah, mas peraí, Manga. calma lá. O kiwi tem gosto, tem sabor, tem... Outra coisa que tinha Mesma muito coisa. lá é as pitaia. frutas. As frutas de lá são realmente, assim, frutas maravilhosas. E a variedade Variedade muito grande, né? muito grande. Você tomou aquele suco de... Mango? Não, daquele de romã. 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 Eu Meu achei Deus. uma romã. Eu tava no grupo, Na hora eles fazem. eu parei o grupo Ah. pra que eu pudesse comprar uma romã gigantesca. Nossa. Aí todo mundo, meu Deus, ela vê a menina de novo com as Com a frutas dela. fruta dela. Eu comprei romã, eu comprava pinha, manga, toda hora eu chegava com uma fruta diferente dentro da... Nossa. Porque eu gostava, porque são diferentes, É. são bonitas, são gigantescas. A manga... Suculentas, né? Suculentas, a manga, você pega, realmente no TikTok, quando você olha, tem aquele pessoal lá cortando as Aham. mangas e corta, assim, bem laranja. É daquele jeito. Sim. É linda. As frutas lá, realmente, se você quiser viver só de frutas, Nossa, eu acho amava que por aquele suco de isso- romã. eu acho que por isso que eles são pessoas muito saudáveis. Sim. Os asiáticos, porque a alimentação dele é baseada em chás, sopas e frutas. Então, assim, e a carne, né? Mas é carne branca. Sim. Então, eles são pequenos. Aham. Eu perto deles, eles achavam eu Gigante. gigante. E olha que eu não sou tão alta. É. Mas a estatura deles, a gente percebia muito dessa vivência. Os locais eram pequenos. As camas, elas se tornavam pequenas. Os aviões ali que a gente pegava interno, Apertado. eram bem apertadinhos. Teve um dia que eu fui barrada no aeroporto e aí eu sem entender e eles tiveram que me trocar 3 vezes de lugar porque eu era a mais, assim, uma A das mais alta? magra Ah. para poder encaixar, porque tinha muitos outros turistas que era italiano, era espanhol, são mais fortes, então eles ficavam, não, encaixa ela ali. E eu ficava assim, gente, eu tô virando um bumerangue aqui, toda hora eles me trocavam, porque eu realmente, como eu sempre, as passagens minhas ou era na janela ou era Sim. corredor, nunca era meio. E aí eu acabei, mesmo tendo a minha passagem corredor ou janela, eu acabei indo no meio por causa dessa situação, porque os aviões lá são muito... As cadeiras, as poltronas são bem pequenas. Pequenininhas. Então, 2 pessoas de porte, homens, principalmente homens, né, mais fortes e maiores, não cabiam. 3 Entendi. pessoas na cadeira. Então, tinha que colocar uma pessoa magra, com uma estatura menor no meio e deixar os 2. E eu fui assim a viagem inteira. Os braços não podiam nem mexer. Vocês fizeram várias viagens ali então, porque vocês desceram em Bangkok, foram pra Malásia. Na Malásia, vocês conheceram quantas cidades? 2 cidades. Além da A capital. capital. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Uhum. Nós ficamos só em Kuala Lumpur. Foi, só em Kuala Lumpur. Aí de Kuala Lumpur, vocês foram para Singapura. 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 Conte-nos a sua experiência em Singapura. Singapura, eu acho que assim, é uma Porque experiência... na minha cabeça só vem aquele aeroporto super, ultra, mega moderno. Na minha só vem o Marina. Eu acho que assim, a viagem para Singapura, ela já começa no aeroporto. Sim. Quando você chega no aeroporto, você já não quer sair dali. Você fala, não, aqui já tá bom. Já é o suficiente. Aqui já é o suficiente. Então, ali, a maior experiência que você tem já começa no aeroporto. Aí você já fica imaginando o que você vai encontrar lá dentro. Aham. Se o primeiro impacto já é daquela forma, imagine o que você vai encontrar lá dentro daquela cidade. Porque Singapura é um país uno, né? Então, Singapura. E pequenininha, né? E Bem pequeno. pequena. É um Mas país... quando você chega dentro do aeroporto de Singapura, Cidade-estado. quando você chega dentro do aeroporto de Singapura, você vê
o quanto... Eu sempre fui apaixonada por Singapura, porque quando eu estudava geografia, e aí tinha a questão dos tigres asiáticos, né? Sim, verdade. E aí eu falava assim, como que será que tá Singapura? E depois a gente via as cidades lá evoluindo, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, como se transformou um país que era um país subdesenvolvido numa grande potência, porque lá hoje é um dos lugares mais caros para se viver. Lá realmente é um país muito caro que você, se você for para lá, realmente você tem que ter muitas reservas, porque é um país super caro para você morar. Mas é um país que, quando você chega lá, você não quer ir embora. É um país super limpo, um país cheio de regras. Ninguém bula as regras. Você deixar um celular aqui, você for no banheiro, você pode voltar, ele vai estar lá em cima da sua mesa. Então, se você colocar uma meia e você sair caminhando no país, você não vai sujar aquilo ali, você não vê. Eu ficava assim, onde é as latas de lixo? A gente não via a lata de lixo e você também não via lixo no chão. Você não via lixo no chão. E aí? Vocês descobriram onde que é? São essas lixeiras? Geralmente eles colocavam, assim, as lixeiras elas ficavam em locais bem fechados, eu creio que para evitar o mau cheiro, também a questão de atrair insetos e aves, né? Então, assim, eles deixam muito bem ocultas e a questão do lixo lá, a questão da preservação, eles levam muito a sério. Então, se você jogar, que seja um papel de balinha no chão, você já é multado. Então, a multa já começa com $1.000. Vocês chegaram a ver alguma coisa, assim, inusitada lá na Singapura em relação a isso? Não. Comportamento, não, né? Não. Justamente por isso que eu acho que quando as pessoas chegam lá, elas já chegam já com aquela postura assim, eu não posso errar aqui dentro. Sim. Aqui tem câmeras para todos os lados, você é vigiado 24 horas, então tem câmeras no país inteiro, todos os locais que você anda. De certa forma, você não se sente tão confortável, né? Então, assim, não dá pra você... eu quero dizer assim, você tem que estar o tempo todo vigilante. Vigilante. Eu pegava um papel... E outra coisa também, que é muito interessante lá, ela é proibida de chiclete. Sério? Ela é proibida de chiclete. Então, assim, você não encontra chiclete para poder comprar. E é algo justamente porque... Para não jogar. Você joga. Então, já começa as multas, como são multas altas. Então, eu creio que isso... Porque chiclete você joga em qualquer lugar, né? Sim. E você acaba jogando em qualquer lugar. Então, lá é proibido o chiclete. Então, quando você sai do aeroporto, você vive aquela viagem, aquela cascata no meio do aeroporto, aí passa um trem no meio do aeroporto ali, aí você começa a passar nas lojas aí, Ferrari, aquela Ferrari linda, e você começa descendo, você fala, meu Deus, que lugar lindo! e assim, você não consegue... você tem que tirar um dia para você ficar no aeroporto, para você ver todos os pavilhões, né? Você tem que ver todos. E eu não consegui ver todos, porque como era uma viagem rápida, né? Ali também em Singapura, nós tínhamos 2 dias para viver ali, para ficar ali, então não deu para a gente conhecer todos os pavilhões lá do aeroporto, mas os principais... nós fomos e foi Eu sei que vocês ficaram hospedados, você me falou naquele hotel chiquetererérésimo lá de Singapura. Sim. Daquelas eu tô até buscando o nome dele aqui, que são aquelas 3 torres. Marina Bay. Marina Bay. Exatamente. Marina não Bay. acredito que você... Marina Bay Center. Minha filha, eu acho poderosa. Eu acho que todo mundo que quando vai para Singapura, eu acho que é uma das maiores experiências. Do Marina Bay Center. Eu acho que é uma das maiores experiências. Acho que você tem que viver isso, né? Nem que seja um dia que você passar lá. Gente, realmente, quando você entra naquela piscina... Quando eu entrei naquela piscina de borda infinita, que eu olhei para aquele infinito, assim, que eu olhei... E aquele pôr do sol maravilhoso. Eu falei, gente... Eu sou de Araguaína mesmo? Se fui pobre um dia, não me lembro. E assim, muito lindo. É uma experiência, assim, dá nem incrível. vontade de sair, né? Não dá vontade de sair. Então, assim, eu fiquei lá dentro dessa piscina. Dias, pouco demais. E outra coisa, você é tão bem tratado lá dentro, assim, tem tudo que você imaginar, banheiros o tempo todo, muito limpo, toalhas o tempo todo. Então, assim, você tem ali as toalhas disponíveis. Olha aí, ó. Esse aí, né? Esse aí. Gente, essa é a visão que eu tenho. Ficamos... exato. E nós ficamos nós ficamos na suíte abaixo essa aqui, ó. Lá em Simão. Nossa, mentira! Isso, né? Você ficou no último andar, Nós ficamos no último andar. Aí a piscina fica em cima, lá no topo, né? No topo, essa piscina aqui. Então, aqui tem várias coisas. Tem boate, tem as piscinas, tem os bares, restaurantes na parte de cima. Caramba. Então, você vê a cidade...
toda. Tinha que ter 2 dias só pra curtir o hotel, né? E mais Não. 2 pra curtir. Agora, Singapura. as 3 torres, elas têm também apartamentos? Todas. Uhum. Ah, então é hotel, apartamentos Isso, todos. e todo esse complexo, né? Todo esse complexo. Não, gigantesco. Você entra, quando você entra, você pensa que é uma cidade. Caramba. Dentro. Então, ela dentro de um parque, né? 2.500 quartos, o Marcos disse ali, ó. E ela dentro do Caramba. complexo de um Quantos parque, andares? né? Deixa eu ver. De um parque. 57 andares, meu Deus. Nós ficamos lá no último. Então, você fica dentro do complexo, aí você desce, já tem um shopping. Você já fica dentro do shopping. Você sai dela, então quando você fica hospedado aí, você conhece todo ao entorno deles. Então, Sim. é o shopping. Isso aqui eu fui também. O que é esse negócio do lado? Isso aí é estilo uma convenção. Ah, tipo centro de convenções? Esse Aí monumento? Aqui estava acontecendo, esse aqui é Louis Vuitton. É mesmo? Louis Vuitton. Aí aqui fica os bares, as lojinhas. Lindo. O ponto perfeito pra uma Louis Vuitton. Não, e eu tava tomando... Exatamente. Eu tava comendo... deles. Eu fui tomar um café, eu fui jantar aí com a colega, e aí a gente ficou olhando, aí eu tirei uma foto, aí quando eu olhei, falei, nossa, Louis Vuitton, tô de frente pra Louis Vuitton. Tô no lugar certo. Tô no lugar certo. E ela Me bem achei. E tava, lá eles levam muito a questão do Halloween, né? Então, o pessoal, tinha muita gente fantasiada, então os barzinhos tinham Meu muita Deus, música. que Muita música ao interessante. vivo. Americanizado aí. É bem americanizado lá. Ah. Muito bem americanizado. E no fundo, atrás dela, atrás do Marina Bay, tem o Garden by the Bay. Que é aquele que é o parque, jardim. que é o jardim. Nossa. Garden. Lindo. Ou seja, o contraste do natural, com o ferro, construído, com o moderno. Eu digo assim que Singapura ela é uma mistura de ferros, né? Assim, é uma cidade que ela é toda muito... Ela é muito cheia de estruturas, né, metálicas. Se você olha, são estruturas gigantescas, muitos prédios. E, ao mesmo tempo, você encontra jardins magníficos. Igual esse, quando você chega lá, as árvores são artificiais. Que eles criam aquelas torres de ferro. Sei. E aí, depois, começa a plantar plantas ao entorno delas e coloca as irrigações, e elas vão crescendo. Então, como fosse árvores artificiais. Natureza de ferro. É, uma árvore artificial. Então, a gente conhece muito como bougainville aqui no Brasil, Sim. aquelas primaveras. Então, elas vão grudando. Nossa, e várias, vai ficar lindo, porque daí ela vai seguindo a forma do... Vai seguindo a forma da estrutura de ferro. Só que é muito, coisa, mas olha. muito quente. É um país, entendi. assim, muito quente. Mas quando você chega lá, é muito lindo. É muito lindo. E muito caloroso também. Muito. Quente, mas também caloroso. Caloroso, muito quente. Certo. Mas Que é lindo, interessante, olha muito aí. lindo. Você se deparou, assim, com algum... Porque a minha impressão também é que Singapura tá todo mundo correndo o tempo todo. Sim. Isso é uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. Meio que uma São Paulo da vida. É uma São Paulo da vida. E lá por também se tornar um centro de investimento, então os maiores bancos, os maiores investimentos são lá. Então é uma cidade que ela não para. Então, assim, e também por ter muitos turistas. Igual a grande maioria dos turistas vão para lá, questão de curiosidade, né? Claro, para conhecer aquela magnitude que aquele país que realmente, quando você chega lá, é um outro mundo totalmente diferente de qualquer outro lugar. É lá, devido às regras também, ser um país cheio de regras, ser um país, assim, construído. Então, assim, como se ele fosse perfeito. Então, se tivesse que eu escolher um local para morar... Você moraria em Singapura? Eu moraria lá, eu achei um local... Dos 6 países? Dos 6 países. Você moraria em Singapura? Eu moraria porque eu gostei muito da questão da economia, eu gostei muito da questão cultural de lá, a questão da organização, da questão das regras. Eu gosto de questões que tenham regras. Eu e também. Lá, as regras... É direito, né, Mayara? Então, assim, lá as pessoas realmente, elas levam isso ao pé da letra, né? Então, elas seguem as regras. Então, você não vê pessoas jogando papel no chão, você não vê pessoa pegando. Gente, eu tenho muita vontade também de morar em um país organizado. Eu acho que assim, eu acho que é uma experiência que eu acho que brasileiro, eu acho que nós brasileiros, quando a gente chega lá, a gente se sente assim, mais
assim, uma tranquilidade. Você fala, nossa, Sim. você respira, você fala, Aham. ai, que coisa boa você tá aqui, Sim. não ficar muito preocupado com a sua bolsa, com o seu celular, porque quando a gente Sim. viaja, a gente tem muito essa preocupação da gente perder ou ter objetos furtados. Sim. Porque um celular, Só vira essa pulseirinha assim pra não. se você tem se você tem o seu celular furtado, você fica sem chão, porque tem tudo ali, tem seus dados, tem sua passagem, Sim. tem tudo. Então você fica com aquele medo. Quando você chega num país desse, você já não tem tanta essa preocupação de você ali ser surpreendido. violência. Isso. Então, assim, eu Ser senti agredido, né? ser De alguma agredido. forma. Então a gente saía à noite, eu e a minha outra colega, a gente passeava à noite a pé. Ali como a gente estava. Aí, ó, o Nossa, Garden que by the lindo, Bay. lindo. gente. O Garden by the Uau! Bay. Então, ele é um fundo. Entendi. Aí elas vão subindo a... Isso. Ó, quem tá só ouvindo e não tá assistindo, a gente tá vendo uma imagem. Como que chama aí mesmo? É o Garden by Garden the Bay. Bay. Ah, que é ao lado da Marina olha lá Bay. o Marina Bay no fundo. Sim. Né? Ele é bem no fundo. Então, você sai do Entendi. hotel, já tem uma passagem dos hóspedes do hotel, já vai direto para o Garden Entendi, by o Garden Bay. Aí eles construíram uma estrutura que parece uma Isso. árvore, Isso. uma estrutura de ferro com De ferro. concreto, não é? Concreto aquilo no Isso. meio? É ferro. Ah, ali Ela é elas toda ali de na ferro. lateral também, ó. Isso. Nossa, que coisa mais E linda. aqui são os jardins. Meu Deus, é futurístico assim mesmo. É, Você chega lá, futurístico. porque dá a impressão que é uma foto meio... Não, não é. Por isso que eu te Impressão que é de falei. mentira essa É um foto. quadro. Por isso que eu te falei que lá você chega, é como se você estivesse Que num que é local isso? perfeito. Eu demorei pra colocar pra chegar. Não, é desse Nossa. jeito. É desse jeito. Aí aqui do hotel eu ficava olhando. Que coisa o mais jardim. magnífica. É E aí lindo. a estrutura de ferro, eles plantam, E que vai essas árvores crescendo, aí né? são todas assim, E são todas assim. E aqui eles têm a vegetação que eles vão colocando. porque vão tem pegando. muito verde, né, naquela foto. Tem. Aqui tem. Lá tem muito verde. Tem Aham. muito verde também. Muito Mas parque. o que chama a atenção é isso aqui durante o dia, à noite isso aqui fica tão lindo. E quando a gente estava vindo embora, já estava começando as decorações, já estavam as decorações do Natal. Ah, Vocês que não coisa imaginam linda. o tanto que isso é lindo à Meu noite. Deus. Eu ficava lá de cima, lá, olhando e falava assim, gente, claro que as coisas que Deus fez, né, Sim. são perfeitas, mas também é que os homens... Mas na É realidade, perfeito. ô Célia, isso daí é uma imitação da natureza. Sim, O é uma homem tá imitação. imitando a natureza. Esses dias eu falei assim, isso aí foi uma das coisas que até hoje, assim, tá gravado na minha memória, e é algo que eu acho perfeito, essa estrutura do Garden. E aí eu moro próximo aqui do Simba, do Parque Simba, né? Ah, E aí eu falei, gente, porque aqui no Brasil nós temos Caldas Novas, já começaram a fazer essa estrutura. Ah, Se é? vocês observarem, já Aham. tem alguns lá em Caldas Novas, um grupo lá começou já a fazer essa estrutura, porque ela fica linda. Aí eu falei esse dia, falei, gente, já pensou se transformasse o Parque Simba num Garden? Olha aí a Bay? importância de sair, de voltar, porque Sim. quem viaja Sim. e expande a mentalidade e o Sim. conhecimento, melhora o local onde você É, vive. Sim, né? porque isso aí como é uma estrutura e aqui nós temos clima para poder manter. É parecido, né? É bem parecido. Então, assim, lá no parque tem algumas áreas que são bem avulsas, sabe? Assim, não tem estrutura, não tem nada, só uma grama. Então, se Aham. colocasse umas 4, 5 estruturas dessas aí, colocasse plantas, olha o tanto ficaria lindo. Agora, pergunta que não quer calar. Será que permaneceriam intactas? Teria que ter o cuidado, porque elas só são bonitas quando elas se tornam verdes, né? Sim. Se não tiver a vegetação, ela se torna simplesmente Eu um digo amontoado de ferro. Porque no Brasil a gente depreda as coisas, Lá infelizmente, é né? muito, muito bem cuidado e elas têm outros lugares que para você subir, você vai de elevador. Aqui, tá vendo essas estruturas aqui? Sim. Uma rampa, aí para você subir aqui, tem um elevador para você subir. Então, você tá vendo, é muito limpo. É Uhum. tudo muito limpo o chão, então, assim, as pessoas não jogam nada no chão. É um impacto muito É um grande, impacto. realmente. Você não pra vê, quem- nem folha, o tempo todo as É. pessoas estão lá limpando. Os Sim. banheiros, você entra, você pensa assim, que você é a primeira pessoa que está entrando ali dentro daquele banheiro, de tão limpo que são os banheiros de lá, os banheiros. Ou que seja, as pessoas vão. realmente é um comportamento, né, cultural. É. De que você percebe que realmente aquela sociedade ali, a impressão que eu tenho quando eu vou para esses lugares é assim, meu Deus, o Brasil tá tão anos-luz atrás dessa civilidade, Isso. né, humana, É verdade. porque a gente que gostaria de viver num país dessa forma, Uhum.
Claro, a gente tem outras coisas que são maravilhosas. Sim. Mas essa questão, assim, eu acho que a gente tá muito ainda anos-luz, Isso. né? Me diga uma coisa, você ficou, Singapura, e aí de Singapura voltaram pra Aí nós voltamos pra Tailândia. Tailândia. Isso, nosso ponto sempre era Tailândia. Aí Tailândia vocês fizeram Bangkok, Aí nós Chiang fizemos Bangkok, Mai. Chiang Mai e Pipi. e Pipi, Aí, as famosas ilhas as de famosas Pipi. ilhas de Pipi. Tá, Tailândia você já contou um pouquinho lá de Bangkok, foi em relação ao mercado, a experiência que vocês Isso, tiveram. isso. Teve alguma outra experiência inusitada em Bangkok? Porque Bangkok é a cidade Ah, você se perde, assim, né? Meio, É. eu só lembro daquele filme, Se Beber Não Então, Case. aí era outro lugar que nós queríamos muito ir, que era o local onde foi gravado cenas do filme Ah, Se Beber Não entendi. Case. E é isso, porque tava um dia muito, mas muito chuvoso. Aham. Né? Tava muito chuvoso, mas nós fomos para lá. E por ser um local que é um local assim que é muito frequentado por turistas, então para você subir lá nessa área, nesse rooftop, para você ficar lá, Uhum. você não tem o pagamento do ingresso, mas você tem que comprar um drink Tem que antes. consumir. Você tem que consumir, comprar pelo menos um drink antes de subir. Então a gente comprava um drink e o drink era caríssimo. Ou seja, o drink já era o ingresso. O drink já era o ingresso, então era Caro caríssimo. quanto? Eu acho que ele saía em média uns R$200. R$200 um drink? Quando a gente transformava Caramba, em reais. em reais eles... Nossa, E olha que o realmente nosso é muito dinheiro- caro. E eu acho que o nosso dinheiro lá é muito valioso, né? A gente É por isso que eu ia dizer, porque lá é um país barato, né? E é um país super barato. Então, assim, esse foi um dos locais que a gente teve mais surpresa em relação a valores. Foi esse local. Eu creio que também que... Mas tem um e rooftop. Singapura era tão cara assim também, não? Singapura era. Singapura é um local... Quanto costuma a refeição, por exemplo, em Singapura? Em Singapura, a gente nunca gastava menos de questão de alimentação no dia, menos de R$500, R$600 No dia? no dia, Mas por pessoa? por pessoa. Caramba! Apesar Que que, isso? como nós ficamos No hotel? no hotel, no Marina Bay, Ah. eu nunca comi tanta comida diferente na minha vida. O café da manhã de lá era simplesmente assim, como se fosse uma realeza. Não tem aqueles cafés da manhã de uma realeza? Sei. Eu amo queijo brie, eu amo mel, eu amo frutas, Aham. eu amo romã, lixia, sucos diferentes. Eu comi o que você imaginar. Ou seja, Eu ficava assim, você comia pro dia todo no café da manhã. eu pegava, eu tirei uma foto assim e falava assim, gente, a Célia saindo igual uma lady, mas comendo que nem a caipora raivosa. E eu lá comendo aí, falava assim, gente, quem vê a Célia assim quietinha, não imagina que ela já comeu praticamente todo o queijo brie Do hotel. E o café já incluso na diária. já incluso na diária. Então, assim, a gente tinha disponível. E outra coisa lá, como a gente ficou Toma um Nessa café suíte, 8 então e tinha... retoma. o café da manhã era reservado, o pessoal da suíte, né? Sei. Desse apartamento, então já era reservado dos hóspedes dos demais apartamentos do hotel. Então você entendi. tinha uma pessoa já para te recepcionar, você tinha uma mesa já reservada para você, a quantidade de pessoas que estavam naquele apartamento. Então era diferente dos outros apartamentos. Então eu me sentia a rainha da Inglaterra ali, naquela mesa ali. Muito bem servido. Mas lá, porque assim, praticamente... Mas mesmo assim é um país caro, né? É um pelo país que você tava caro. falando Por isso que ali, assim, era uma experiência. É. Então assim, a gente passou 2 dias lá. Uhum. E a gente brinca assim, que o primeiro dia a gente passou no Marina Bay, no melhor hotel que tem, assim, o hotel mais requisitado que tem em Singapura. A gente ficou no melhor apartamento, tivemos o melhor café da manhã, ficamos na melhor região de Singapura. E depois nós vivemos a experiência de dormir no hotel cápsula. Nós dormimos no hotel cápsula. Que legal! Então, assim, a gente viveu. Que legal! Porque como os meninos eles tinham ido para o Japão, Aham. eles tinham ficado. Que nasceu lá, eu acho, inclusive, o Hotel Cápsula. E aí eles tinham ido para o Japão, então eles falaram: não, o Hotel Cápsula é maravilhoso. Então a gente vai ter a experiência de ficar Aham. no melhor local de Singapura e também vamos viver a experiência de dormir no hotel Bem- Cápsula. Aham. Gente, Modesto. mas o hotel cápsula, eu pensei assim, gente, eu vou dormir toda... E não.
Se brincar, Ah, eu dormi, eu acho que a gente se sente tão acolhido ali dentro, que é como sim. se você estivesse dentro de dentro de um casulo. Eu dormi tão bem, que o colchão era tão gostoso, as fronhas, o tecido do lençol, Nossa. o local muito limpo, tudo encarpetado, as cápsulazinhas, né? Aham. Quando você descia, tudo encarpetado. Então, assim, eu não senti diferença de um hotel de de um luxo, por hotel de. exemplo. Não, porque era E isso muito foi em bonito. Singapura também? Foi em Singapura também. Ah, então as Singapura. duas experiências foram em Isso, então Singapura. assim, as duas experiências, tanto do hotel do Marina Bay quanto Sim. do hotel Cápsula, a gente ficou Então, no. você Nossa, passou que só um dia interessante. no Marina, então. Nós passamos só. Por isso que nós nem curtimos tanto o hotel, O a gente hotel. curtiu mais à noite, porque a gente curtiu mais à noite o hotel na questão lá da piscina, o pôr do sol Aham. que a gente queria ver, que é muito bonito, né? Sim. Mas a gente não curtiu muito o hotel, porque é muito grande também. Ali é outro local que você tem que ir um dia para conhecer o aeroporto, um dia para ficar, se você ficar no Marina Bay, um dia para ficar no Marina Bay. Um dia a gente ficou muito, a gente queria muito conhecer a outra colega, ela que apresentou o Garden by the Bay, Aham. e ela queria muito conhecer, então foi uma experiência incrível. E é muito bom quando uma pessoa te relata um local. Sei. Ela contava na viagem tão bem desse parque, né, desse jardim, que eu ficava imaginando. Quando eu cheguei lá, era muito mais bonito do Do que que você imaginava. do que A ela. expectativa. Expectativa. Então, assim, ela falava com tanto amor daquele local, que era tão lindo. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, realmente é muito lindo o local. E foi Entendi. muito, muito bonito. Nossa, que incrível. Meu Deus, e a gente tá aqui ainda chegou a metade da Tailândia. Tá, vamos à experiência sua da Tailândia. Depois vocês foram pra Chiang Mai, que é o ápice, o Festival das Lanternas em Chiang Mai, né? Essa experiência do Festival das Lanternas, como é que você descreveria? Eu acho que, assim, foi o ápice da viagem. Eu acho que, assim, a questão da viagem Esse mais é um vídeo, né? foi mais impulsionado por essa experiência. Eu acho que todo mundo da viagem queria viver. Tanto que vocês foram justamente pra ir na época do festival, né? Para ir na época do novembro. festival. Nossa, Então é muito como lindo, se né? fosse a virada de ano deles, né? Então Gente. tem a simbologia Nossa, muito. olha que céu lindo, gente. Não, e olha que aí não tinha tantas lanternas, porque muitos não. Porque lá eles têm, Pablo. Nossa, olha isso. A gente não tinha. As pessoas começavam, eu mesmo, quando a minha pegava, eu já soltava. Então, cada turista tinha direito, cada participante tinha direito a 3 velas, né? Entendi. 3 lanternas daquela ali. E as minhas eu soltei nos primeiros minutos, que eu consegui. No início, não estava conseguindo, taquei fogo em uma. Né? Muita gente perguntou, Célia, tu tacou fogo na cabeça de alguém? Eu falei, no início, quase. Pablo me salvou algumas vezes. E aí, quando eu peguei o ritmo, eu já tinha acabado as minhas lanternas. Aí eu falei, gente, eu queria soltar mais, só que agora que eu peguei o ritmo. Aí eu chegava numa turista e eu via 2, aí eu pedia, né? Aí ela, pode pegar. E eu pegava as meninas, meu Deus do céu, ela vai pegar as lanternas dos turistas. Porque tinha muita gente que não queria, queria soltar só uma. Entendi. E soltava uma. Eu acho que eu devo. Isso é tão pouco. Eu acho que eu devo ter soltado aí umas 10 lanternas. Que porque você tem que esperar um prazo pra ela aquecer. Crescer. E não pode queimar o tecido. Não né? pode. Senão rasgue aí Isso. o balão de ar. Isso. Que Nossa, aí, como é lindo, né? É lindo. E quando no outro dia, quando você passa nos locais, quando você vai passando na estrada, aí você vê elas em cima das árvores, os papeizinhos brancos, né? Então você olha e fala, nossa, que lindo. E esse momento foi um dos mais marcantes da viagem, porque é uma sensação assim, que você chega naquele local, não é simplesmente soltar velas, né? Soltar as lanternas. Ali é um momento de você ressignificar, de você pedir, você lançar para o universo, lançar para o mundo aquilo que você não quer mais carregar, né? Então é como se esse momento aí é como se fosse um momento de transformação na sua vida, buscando coisas novas. Olha, eu vou lançar as coisas, e eu não quero mais isso para minha vida. Aí você joga e você tem aquela energia de você trazer coisas novas. Então é como se fosse a virada do ano. Eu tô até pesquisando, ó. É uma celebração milenar. Olha aí, budista. esse aqui era meu grupo. Vocês, olha que legal, e 7? Era, né? 7, Bernardo, Soltando Renato, a que Rívia. coisa, olha que delícia. Olha lá. Olha, nossa, ficou legal esse vídeo, hein? Foi lindo, Gostei. foi ótimo.
E ela foi Muito. mesmo, ó. Foi. Achei que ela ia... Ela no início ali pareceu que ia cair. Eu pensei que ela ia pegar fogo na hora. Eu falei, Aham. gente, vamos soltar, vai pegar fogo, porque não podia demorar muito, né? Sim. Mas ficava muito bonito o céu quando soltava as lanternas. É budista, ó. Aí pessoas soltam lanternas ao céu ou em águas correntes. Isso. E o ato simboliza o desapego de energias negativas e o isso. início de um novo ciclo. A Isso. renovação das esperanças. É uma renovação. Então, lá também tinha os barquinhos, né? Que tinham um lago. Então, você Eu pegava... fiz o do barquinho. Fez. Que lá eles fazem... Tipo, é normal, porque é um festival. Isso, é um eles festival. convidam as pessoas. Isso. Aí eu montei junto com o local lá, ele me ensinando a montar e tal. É como tipo uma oferenda de Iemanjá, Isso, uma mais ou oferenda. menos, não é? Nesse E aí eu estilo. peguei e fiz um e soltei nas águas, no rio. E aí a gente pegava os barquinhos também, você colocava ali também, como se você também estivesse Sim. jogando todas as energias negativas que você não queria mais para sua vida, você lançasse no rio para levar para bem longe. E buscasse energias positivas. Boas, Então, positivas. assim, o local tinha um jantar depois também nesse festival, o pessoal comprou, a gente tinha uma área lá reservada, e aí a gente tinha direito a um jantar, tinha vinhos, então assim, você poderia comer, beber, mas foi tão impactante a questão do festival que você queria o tempo todo soltar as lanternas. Eu só que pensava, ai meu Deus, eu quero soltar mais lanterna, eu quero soltar mais lanterna. E esse é um evento sentado, Sei. é um evento que você fica realmente, assim, bem concentrado, esperando o momento quando eles começam É uma a contagem. meditação, né? Quando Uma eles começam... reflexão. Tinha é uma cerimônia, né? Primeiro tem a cerimônia, aí depois que começa a gente a soltar as lanternas. Mas foi um momento, acho que foi um momento ápice da viagem, que todo mundo gostou, foi o Festival das Lanternas, porque também era expectativa, supriu as nossas expectativas, foi muito lindo. E o outro momento da Tailândia, que teve eu acho que a Tailândia foi o que mais impactou, que também eu acho que foi o local que a gente já estava indo com tanta sede, e foi o local que mais impactou nossa viagem. Então, o primeiro momento que eu descreveria como um dos melhores momentos foi realmente o Festival das Lanternas, que é incrível. Acho que todo mundo, se tiver a oportunidade de conhecer a Tailândia, vai no período do Festival das Lanternas, que não vai se arrepender, vai se emocionar, é muito bom. Acho que até também para a questão da gente mesmo, pessoal, é um momento gratificante. E o outro momento da Tailândia foi no Santuário dos Elefantes. Olha! Santuário dos Elefantes foi um dos locais também que foi um local maravilhoso, que é um parque, né, um santuário, onde são criados elefantes. E o que mais me impressionou é que, ao mesmo tempo, são criaturas tão grandes, né, cheias de força. Nossa. E, ao mesmo tempo, traz tanta tranquilidade, serenidade, são animais tranquilos. Fortaleza. Isso, e foi um local assim que estava alimentando, a gente pegava, dava banana para eles, dava matinho para eles. Lindos, olha. Lindo. E aí, assim, transmite força e ao mesmo tempo traz uma leveza pra gente, né? A gente olha assim e fala assim, nossa, olha o tamanho desse animal, e ao mesmo tempo ele traz uma tranquilidade tão grande, olha aí, o banho ele deixava a elefante. gente dar banho, tinha muitos turistas que não queriam entrar na água, né? Olha, só tinha os homens, só tinha eu e a outra menina de mulheres pra gente dar banho neles. Ou seja, você realmente se conecta. Eu me conecto em todas as viagens, então Se assim, joga. eu não tenho essa questão de não viver aquilo ali, eu só não vivo realmente se eu só não vivi a questão de comer comida. Mas assim, tudo que tinha para que eu pudesse aproveitar nessa viagem, de me jogar, de tomar banho, de entrar nos rios, de tocar os animais, eu fiz, eu entrei. Aí esse daí foi um dos outros momentos assim mais impactantes da viagem. Eu acho que também todos amaram, que a gente passou praticamente... Todos entraram na água e não? O meu grupo, sim. O meu grupo, nossa, uhum. assim, a gente tinha uma conexão muito boa. Então, aquela outra foto lá tinha todos eles. Então, assim, o meu grupo, a gente se conectou bastante, a gente se conectava justamente por isso que todos estavam na mesma sintonia ali. Então, se entrasse na água, todos entravam, todos se jogavam, comiam. Um que eu não gostava da comida, o outro também parece que não gostava. Então, assim, a gente estava sempre em muita sintonia. Nossa, que lindo, olha. E lá, todos os locais têm elefantes. Elefantes. Todos. Eu acho que esse era no hotel. Então, todos os locais tinha... Célia, de Chiang Mai vocês foram pra Phi Phi?
Ou foram descer em Crabe? Ou Eu acho que descer em não, Crabe, Pipi o quê, foi, Pipi foi o último. Foi o último? Foi o penúltimo, né? Que depois Aham. nós fomos pra Laos. Ah, Laos então foi o vocês último. foram pra Laos. Nós voltamos fizeram 2 vezes pra Laos. Tailândia. Nós fizemos o Festival das Lanternas para não poder perder, né, o Sim. festival. E depois nós fomos para Vietnã. Uhum. Aí nós fomos para Vietnã e depois nós fomos para Camboja. Depois voltamos para Tailândia novamente. Ficamos em Bangkok. Depois fomos para Pipi. Entendi. Aí depois de Pipi... que Essas nós viagens internas ali, eu me lembro que você falou alguma coisa de mala. Que história é essa aí da mala? Como é que é isso aí? Internamente, nós fizemos as contas de quantos voos nós fizemos lá dentro. Aham. Nós chegamos à conclusão que nós fizemos 19 voos internos. Meu Deus! Então, era praticamente quase todos os dias. Até entre cidades, Ah. dentro daquele país, até entre cidades, a gente ia Sim. de aéreo, né? De avião. Pra gente Aham. também não perder Muito muito tempo. tempo, né? Então, a gente acabava indo de aéreo. Então, nós Nossa, fizemos 19 voos é muita 19, coisa. era muito voo. Então, assim, todo dia, praticamente a cada 2 dias, a gente estava dentro do avião. Sim. Então, a gente fez muitos voos. Aham. E claro que alguns países tinham algumas restrições em relação à bagagem. Claro que eu levei uma bagagem mínima. Eu acho que Uhum. nesses locais, eu acho que você também não deve ir. Você não deve carregar. Uma outra colega minha na viagem, ela falava assim: quando a gente faz uma viagem dessa, a gente tem que andar leve. Sim. E Sim. começa pela bolsa. Imagina 19 voos com muita Então assim. Deus me livre. Imagina carregando e pega, espera. Então, assim. Meu grupo, uma amiga minha levou aquela de 32. Não. Então, assim, eu acho que a viagem, para ela se tornar boa, ela tem que se tornar leve. Então, você não Sim. pode. Já começa pela sua bagagem. Então, eu levei uma bagagemzinha, saí do Brasil com uma mala pequena, né, de 12 quilos, até 15, né, eu acho que 12, 15 quilos, Uhum. e uma mochila. Então, essa foi minha viagem, para passei esses quase 30 dias para lá. Chegava em alguns países, tinha alguns países que tinham algumas limitações, que você podia só a mochila e uma mala até 7 quilos, 8 quilos. E aí, quando chega, eu falei, meu Deus, aí todo mundo, meu Deus, aqui agora a gente vai Nossa. pagar excesso de bagagem, né? Porque, Sim. justamente por isso, por ser voos internos, os aviões, as São aeronaves são pequenos. pequenas, né? Então, não suportava tanta bagagem. E aí, a gente começou aquele frio na barriga lá no aeroporto. Meu Deus, olha, só é 7 quilos, só é 8 quilos, no máximo até 8 quilos, depois a gente E vai ter aí? que pagar excesso. E aí, brasileiro, né? Eu sei que a gente... Não, vamos falar que só tem 7 quilos aqui. E aí, como estava muito cheio, o aeroporto acabou não pesando, a gente também equilibrou umas malas com as outras, com os outros colegas, tirou e realmente... Aí deu certo. Passou tudo. Aí eles perguntavam, quer despachar a mala? Não. Ah, não. Não, você quando ia despachava, despachou. entendi. Porque senão não ia passar nos Entendi. 7 quilos. Aham. E as que tinha mais peso, que a gente jogava Aham. as coisas nos outros colegas, e a gente despachava aquelas quando eles ofereciam para despachar, justamente para a gente evitar de ser barrados ali. E é uma coisa que é importante também, eu tive um problema interno dentro da Tailândia, que foi em relação a líquido. Porque no Brasil, não existe essa regra de líquido em voos domésticos. Sim, sim. De 100 ml, né? Uhum. Mas o voo internacional, você não pode levar nada Não. que tenha mais de 100 ml. Isso, Agora, nos voos internacionais. sim. E eu imaginei, né, na minha cabeça, era que a Tailândia, tipo, é voo interno, doméstico. Sim. Mas não. Dentro da Tailândia também, Sim, você não pode levar É. líquidos acima de 100 ml na bagagem de cima, né? Tem que despachar. tem que despachar. Vocês tiveram algum problema em relação a isso? A questão de líquido, não. Uhum. É só um colega Já que estavam deixou. todos já... Não, a gente já tava sabendo de Escolados. todas as regras ali. Então, assim, muito difícil a gente tá já passando por algumas dessas Sim. situações. Então, a gente foi aprendendo no decorrer da viagem. Só teve um colega que deixou um power bank dentro da mochila. E ele esqueceu, porque era a mochila, então era pra ir Uhum. dentro, e ele acabou despachando. E aí... E não pode despachar, E não pode. né? É a mala dele, quando nós chegamos no outro aeroporto, né? Quando nós chegamos. Aí, cadê minha mala? E eles mandaram que a mala dele ficou retida, né? Porque estava com um equipamento que não poderia. Ou seja, mas a mala não foi, então? Não foi. E aí? Aí depois, no outro dia, tirou, ele falou que podia tirar o power bank e jogar fora e mandar a mala de volta. Aí eles mandaram. Ah, mandaram nossa, a que mala. susto. Foi um hein? susto, chegou lá. Meu Deus. Mas assim, deu tudo certo. Ah, Aí, então, assim, claro que todas as viagens têm os seus perrengues, né? Eu acho que, assim, numa viagem dessa magnitude, a questão também do tempo que a gente ficou lá, então, também envolvia outras pessoas, muitos países, muita Sim. cidade, tinha os perrengues, né? Minha mala quebraram, porque jogava as malas, pá, jogava tudo de qualquer jeito. Então, assim, eu cheguei, quebrou a mala,
quebrou a mala. Fui lá, brigamos. Aí a gente ia lá no balcão da companhia, brigava. Eles falavam, a gente paga $30, eu acho que era $30 por uma mala. Eu falei, a gente vai ficar brigando aqui por $30, deixa eu levar minha mala quebrada, vamos embora. E aí depois chegava no outro país, quando eu cheguei lá em Camboja, acho que foi em Vietnã. Cheguei lá, falei, as malas lindas, falei, vou levar aquela mala ali, vou deixar essa outra mala. Então a grande maioria acabou aproveitando que era muito barato lá. As malas, eu falei, já foi bom que eu já vou trocar de mala mesmo, não vou levar pro lado ruim não, eu cheguei lá e comprei a mala, e a outra colega também, muitos compraram malas, porque acham bonitas e baratas, e deixamos as quebradas, as que estavam usadas, deixamos no hotel e seguimos viagem. Então assim, quando você vai a uma viagem dessa magnitude, e se você fosse estressar por situações pequenas, que se tornam ínfimas em relação à magnitude que é a viagem, né? Então assim, quebrar uma mala, pode acontecer, pode não acontecer, né? Mas se acontecer, não se tornar aquilo ali, que é só uma coisa material que você pode substituir ela ali na frente, ou se você não quiser gastar, você carrega ela sem rodinha até, mas não deixa que aquilo ali atrapalhe a viagem, né? Eu evitava o máximo de deixar que essas pequenas coisas atrapalhassem essa viagem. Afinal de contas, eu estava do outro lado do mundo. Então, estava realizando um sonho. Mesmo que acontecessem esses imprevistos pequenos, eu não queria também deixar aquilo ali estragar meu dia, né? Estragar meu momento. E aí eu falei, não, deixa pra lá. Eu nem lembrava da bolsa, e nem lembrava das outras coisas, os perrengues. Que maravilha. E era assim. Por falar teve 2 eventos, 2 episódios. Por falar em perrengue, eu lembrei. Teve um episódio do pé. Teve um episódio do pé e teve outro episódio do surf. Eu quero saber primeiro do pé. Como é que foi essa história? Qual foi o dia que você teve problema com o seu pé? O pé já estava no finalzinho da viagem, já estava na reta final da viagem, né? Então a gente já tinha conhecido os outros países, a gente tinha voltado para a Tailândia, a gente estava indo para Phi Phi. Conta para quem está ouvindo o que aconteceu com o seu pé. Tá. Imprevistos da viagem acontecem, né? Então, assim, era também um dos locais mais aguardados, que era Phi Phi, que era o local onde tá as ilhas, né, os paradisíacos. Chegamos lá, e aí Phi Phi a ilha da Phi Phi é linda, perfeita, você chegava, você já impactava, quando você chegava, você já tinha aquele impacto, né, então, uma ilha muito festiva, com muita alimentação, muito barzinho, bem noturna, muita festa. Então, assim, quem quer se divertir é lá, nesse local. Então, eu me joguei também. Eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar nesse local. E aí a gente ficou num resort muito bonito, muito aconchegante, muito gostoso. A gente ficava o dia na piscina, só que também a gente não queria ficar dentro do resort, porque eu sou daquela assim, que quando a gente chega, a gente aproveitava um pouquinho, depois a gente ia explorar. E a gente ia explorar. Quando chegava à noite lá, o Muay Thai é de lá, né, da Tailândia. Então lá você chegava nos lugares à noite, tinha um tatame dentro do bar. Um tatame no meio do bar. E aí, lá vai eu, toda menininha de vestidinho rosa, para uma luta. Para um local de luta. Só que não era de lutadores profissionais. Sim. Era um bar normal, comum, que tinha um tatame, que é bem comum lá. E aí os turistas se desafiam. Olhei para você, Érica, eu quero lutar com você. Mentira. E chama pro tatame. Aí tem algumas regras que você não pode chutar no rosto, né? Porque não são profissionais. Claro. E aí vocês começam a lutar. E o prêmio é uma medalha e um potinho, e um baldinho de bebida de procedência duvidosa. Ninguém sabe. Que ninguém sabe que tem ali dentro. Não. E aí o pessoal lutava ali. Então tinha muitos, era tudo turista, né? Lá dentro. E nesse dia lá, eu sei que uns caras ganharam lá e entregou pra gente essa bebida de procedência duvidosa. Vamos beber, Célia? E eu não sou de beber, né? Tô aqui, vamos ver o que vai dar. Não sou daqui, não vim pra ficar. Não vim pra quê, já que não lutei, mas ganhamos o prêmio, vamos beber. E bebemos, beliscamos, né? Cada uma das meninas, a gente beliscou, tá bom. Fomos descendo, saímos, muito bom.
É muito bom esses bares de lá. Muito emocionante. Você vê sangue e luta e as músicas muito aleatórias. É um local totalmente aleatório. Sei. Um local totalmente aleatório. E descemos, saímos lá conhecendo a ilha, né? Chegamos, tem vários bares. Então, tem bares e muitos festivos. Tem locais que vocês se pintam. Aí lá tem a famosa pular corda de fogo. Olhamos, estamos aqui no dia. Assim, vamos viver essa experiência, todo Pular mundo. corda de fogo. Aí, e todo mundo, não, vamos. E aí eu falei, gente, eu não quero pular porque eu tô de vestido, não vai ficar tão... Não, vai pular, Célia vai pular. E o Pablo, não, vamos pular comigo. E o Pablo é alto. E aí eu fui pular com ele, eu de costa pra ele, a gente foi pular. Só que sempre tinha um tatame. Tinha uma na areia, porque era areia, e eles colocavam estilo um tatame, né, uma madeira. Pra firmar. E aí eles começavam na corda, né? Muito rápido. E aí ele pulou. E fogo mesmo? A corda fica realmente com fogo ou não? É, só porque essa que eu pulei, que eu quebrei, eu não tava com fogo. Tava sem o fogo. Tá. Só que eles batiam muito forte a corda. E aí o Pablo ele era bem alto, então eu pensei que a corda não tinha... Ele não tinha passado ainda, né? E eu pulei. No que eu baixei, ele já tinha subido. E aí ficou em falso. Aí eu bati. Você pisou em falso. Eu pisei em falso na tábua. E aí, aí começou aquela dor. Aí ele saiu. O que foi, Célia? O que foi? Quando ele pegou e o pé inchou, eles foram lá pegar o giro. Aí ele é médico e falou, vixe, ou quebrou ou torceu. E aí acabou o nosso dia. Nesse dia aí, a gente foi embora. Mas assim, já tava de madrugada, de madrugada. Fim de festa. Fim de festa, as meninas, todo mundo vinha me carregando. E a gente vinha, eu com o pé doendo, e a gente vinha aproveitando a viagem, né? Assim, aproveitando o trajeto lá da ilha, né? E aí, chegamos no hotel, e quando eu vi, o pé já tava bem inchado. E no outro dia, era o passeio para a Maya Bay. Que era a praia, era aquele passeio de barco magnífico para você ir nas ilhas, e o pé inchado. E aí eu tinha comprado lá em Bangkok, que lá é muito conhecido, um tal de Tiger Balm. Tiger Balm é como se fosse um doutorzinho aqui no Brasil. E aí eu coloquei. Aí o Pablo tinha muito remédio, mas o Renato me deram uns remédios lá para dor. Eu tomei esses remédios, passei esse Tiger Balm no meu pé, que era estilo um doutorzinho gelado, e partimos para Maya Bay. Partimos para Maya Bay. Gente, o local é tão lindo que quando eu vi aquela areia que parecia intocável e aquela água que parecia uma paisagem assim, uma paisagem surreal, que realmente lá é uma cena de filme, eu nem senti dor. Eu caminhei tanto, porque é um trajeto muito longo. Você conseguiu caminhar com o pé quebrado? Quebrado. Tava quebrado? Tava, eu fraturei. O médico, o doutor falou que é a lesão do Neymar. Eu quebrei o meu metatarso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, o doutor falou assim, gente, a gente não pode confiar em mulheres. A mulher com o pé quebrado, o Neymar quebrou, o Neymar passou não sei quantos anos parado e saiu do campo de maca. A outra ficou a outra ficou festando, andando, tudo. Meu Deus do céu. E aí, quando você chega lá na Maya Bay, vamos ver as fotinhas. Vamos. Infelizmente, é uma praia que não se pode tomar banho, né? Devido... que é a praia. Que é onde tá recuperando, foi onde o Leonardo DiCaprio gravou a ilha. Filme. A ilha. Foi gravada... A praia foi gravada lá. Não é essa aí já é... Não. É uma que tem 2 pedras ao entorno. Mas é uma... Nossa, essa aí. Olha isso. Meu Deus, é surreal, né? É lindo. Muito lindo. Que paisagem fantástica. Lindo. É um local incrível. E quando você chega lá... Muito linda. Quando você chega lá, é uma cena realmente de filme. E aí eu fui questionando, né? Quando você chega lá, você fica se questionando o porquê que não pode adentrar dentro da água, né? E depois, quando você vê aquele local, você entende, e você não fica chateado por você não entrar, você não cria aquela paranoia, cheguei até aqui, não posso entrar. Porque é algo tão lindo, se não preservar, realmente acaba aquilo ali. É como se fosse uma vida ali por baixo, que na praia em si, você não pode adentrar, né? Você não pode entrar, você só pode molhar os pés, você não pode tomar banho. Só porque lá no meio
depois de um certo espaço, você pode ir de barco, você pode mergulhar, você pode fazer mergulho, né? Então, Entendi. já é mais profundo. E aí, nós fizemos o mergulho. Nossa, eu não queria, eu me senti um peixe. Eu olhava, eu falei, tá certo, o governo proibiu. E com o pé quebrado. E com o pé quebrado, com o meu... E aí, quando a gente chega lá, quando eu mergulhei, que eu vi, assim, por baixo da água, aqueles corais, aqueles Sim. peixinhos, Nemo, peixe-martelo, tubarões, que tinha uns tubarões. Nossa, né? você viu tudo isso? Tubarões, como é que chama? Os tubarõezinhos. Eu não cheguei a ver, não. Os meninos que estavam lá no fundo, viu? Agora eu vi os martelinhos lá, os peixes, os corais. Você não queria. Eu não queria sair debaixo d'água. É muito perfeito. É uma cidade. É como se fosse uma Singapura dentro da água. Perfeito. E aí a gente entende o porquê o governo quer Sim. tanto preservar aquele local. Claro. E vale a pena preservar, porque é tão lindo, tão lindo, tão lindo. É a E biologia a marinha. biologia marinha. Porque imagine a gente, Vida marinha. principalmente assim, a gente chega num local daquele. Você tem protetor solar, você passou perfume, você Sim. tem alguma química no cabelo, alguma coisa, tudo aquilo ali impacta o meio ambiente, claro. né? Então, se o governo não... Se você chegar para você e falar assim, você não vai poder entrar na água se você não tomar banho. Tem muitas pessoas que mesmo tomando banho ainda tem resíduo, né? E também a questão, não vou banhar não, acaba entrando, né? Então, aquilo ali estava degradando. E sempre tem aquele porco de espinho que aquele espírito de porco que vai lá que toca nos trens, pisa. Então lá é uma praia, você fala assim, não tem pessoas que banham? Não, lá é uma praia vigiada, tem os guardas o tempo todo. Eu tentei molhar a minha canela e como eu tava com o pé quebrado, eu caía, não tava dando conta de parar muito em pé. E teve umas 2 vezes que eu caí, umas 2 vezes ele chegou apitando e chamando minha atenção, porque eu acabei deitando, sentando na água, mas é porque eu tava com o pé quebrado mesmo e não consegui ficar em pé. Mas assim, ela é vigiada o tempo todo, você não pode tocar, você não pode ficar tocando. É um santuário. É um santuário. Natural. E vale muito a pena. Apesar que lá tem muito perrengue, porque perrengue, assim, que eu digo, é o trajeto para chegar lá. Porque você só pode ficar até 1 hora. É limitado até 1 hora, então tem os horários de ancorar os barcos, né? E então você não pode ficar muito tempo lá dentro e é cronometrado, então tem muita gente. É uma praia que é muito bem quista para lá, então é um ponto turístico, acho que um dos mais visitados ali da Tailândia, essa praia. Também pela questão da beleza, mesmo ela tendo essa restrição de você não poder tomar banho, de você entrar, eu acho que isso também se torna ainda mais cativante. E aquelas pessoas que não tiveram coragem, né, que não tem coragem de mergulhar, perderam o melhor do passeio. Que eu mesmo coloquei meu óculos e nadei que nem uma ribeirinha. Que é a vida, mesmo com o pé quebrado. Mesmo com o pé quebrado, tava lá, ó. Então, nadei, vi os peixes, é um mundo surreal, foi lindo. Que linda, que experiência incrível, Célia. Foi incrível. E agora, essa última experiência sua com esses cookies, minha irmã. Conte pra quem está nos ouvindo e assistindo. Que é essa história desses biscoitos? Ai, meu Deus. Esses biscoitos deram muito o que falar na viagem inteira. Então, a gente ficou muito conhecido por causa desses cookies. Na Tailândia, o cannabis, ele é liberado. Então, assim, tem várias lojinhas. É como se fossem farmácias, mini farmácias lá, mini mercados. Gente, cannabis vulgo maconha. Muitas lojinhas. Então, assim... Lá tem o cigarro, caso você queira comprar, então tem chocolates, tem cookie, então tem vários produtos que contêm o cannabis dentro. O cannabis, né? O cannabis faz parte da composição. E aí, gente, super curioso. Falei assim, quero me integrar no local. Aí meu amigo falou assim, aí as meninas falaram assim, vamos entrar nessa experiência? E, só tava nós 3, vamos. Na hora e aí, de comer os insetos, vamos, ninguém quis. O sapo vamos, não, é só um cookie, gente, é só um cookie. Então tá bom, vamos comer esse cookies. Compramos esse cookies, partimos ali, comemos. Não, acho que um não fez efeito. Vamos comprar mais 5. Então, ao todo, nós compramos 6. Nós éramos 3. Isso. Assim, tava parte do grupo, então. Isso. E aí, vocês... Eu não tinha entendido. Então, quer dizer, foram 2 para cada um? Isso! Olha. Não, e aí, nos primeiros momentos, assim, até a primeira hora, então assim, a gente foi indo caminhando e comendo os cookies. E uma delícia. E o pé até parou de doer. Que pé? Tava quebrado. Tava ainda não. Foi antes do pé quebrado? Foi antes. Nessa hora sacou. E aí, tô lá, e a gente comendo, e nada de fazer efeito. Tá tranquila, Célia? Tá tranquila? Tá, todo mundo tava tranquilo.
não fez efeito, né? Esse negócio Ah. não fez efeito pra gente, vamos continuar. E continuamos a nossa viagem, fomos nas feirinhas, e aí ela estava em luto, né? A Tailândia estava em luto na época que a gente foi fazer a nossa viagem, a rainha tinha falecido. Então, em todos os comércios tinha um templo, tinha um templo lá para ela, cheio de velas, né? Por causa do que estava Em homenagem a em ela. homenagem a ela. E aí eu peguei, aí começou a bater aquele negócio, eu comecei a ver muitas luzes. Aí eu, olha, eu acho que eu vou acender velas pra rainha. Aí a minha colega, vamos, tá tudo apagada, né, Célia? Estão todas apagadas? Eu falei, estão todas apagadas. Vamos lá acender. Lá vai nós duas acender essas velas nesses templos lá. E pegando as velinhas e acendi as velas apagadas, porque tinha um ventinho Você tá apagado. tranquila? Tô tranquila. Tá todo mundo. Aí Pablo virou assim pra gente e falou: vamos embora agora pro hotel. E nós duas já estávamos. Mas ele já tinha comido também, não? Ele comeu junto com a gente. Ah, ele comeu Junto, só que homem é mais Ah. fácil de, assim, Ah. consegue mais tempo que a gente. E aí, quando ele falou, vamos embora agora. Aí, imagine, 3 brasileiros comendo cookies. Se ele não Embriagados tivesse, pelo cannabis. se ele não tivesse levado a gente já de imediato para o hotel, a gente ia ficar perdido ali. Não ia conseguir ir embora. Não, a gente não ia conseguir. Aí ele chegou e nós chegamos no hotel. Chegou no hotel, a gente ficou na beira da piscina. Eu nunca sorri tanto na minha vida. Eu olhava e falava, gente, aí a gente tinha ido no santuário dos elefantes, né? A gente Sim, tinha foi o ido. dia do santuário. Aí eu olhava e falava assim, gente, tem um elefante? Eu tô vendo um elefante ali. E aí a gente começou a sorrir muito alto, começou a falar muito alto. E os outros colegas começaram, gente, o Mas que eles você tava aprontaram? brincando, né? Eu tava vendo mesmo o elefante. Sim, É alucinógeno. é alucinógeno. É, Então, assim, a gente alucinação começa a ver mesmo. luzes, É. Então, e aí os outros colegas viram e falaram, o que vocês fizeram? Não, a gente só comeu Só comeu um só um biscoitinho. E, nossa, eu acho que aquela noite ali, Ah. e uma experiência que eu ficava assim, eu tirei, gente, as roupas da minha mala umas 4 vezes. Eu tirava e colocava, tirava e colocava, tirava e colocava. Vocês não tirava. viajaram no dia seguinte? Ia. Ah. A gente ia pra Vietnã. Meu Deus. E aí eu com medo, eu falava, meu Deus do céu, se eles me pegarem e for lá na imigração e eles fizeram algum exame, algum detectar que eu tô desse jeito, eu vou ficar aqui, eu vou ser extraditada. E eu, não, vai passar. E eu tomava água, e não passava. Aí acordei no outro dia, cedo já. Coloquei meu óculos, aí todo mundo. Aí quando chegou no café da manhã, todo mundo. E aí, como que foi a experiência do cookies? Eu falei, meu Deus, tá todo mundo já sabendo. Mas foi uma experiência incrível, foi muito boa, deu tudo certo, assim, eu acho que... Conseguiu embarcar? sem Conseguimos problema. embarcar, dormimos, assim, a gente dormiu... Não deixou nada pra trás. Não! Tira e coloca de Não, volta. coloquei tudo, arrumei minha... Todo mundo ficou assim, falou assim, ué, se ele arrumou a mala dela toda, minha mala tava toda arrumadinha, a gente arrumou tudo organizado, não deixei nada, e chegamos, claro que a gente tava com muito sono, né, então a gente aproveitou Sei. pra poder dormir no Dormir. voo ali, dormimos no voo ali, mas foi uma experiência realmente, Nossa. foi muito boa. Inusitada. Inusitada, não tava no script essa Você daí. realmente estava no filme Se Beber Não Não, Case. ali nós realmente incorporamos aqueles personagens ali. Eu acho que assim, a Tailândia ela tem muito disso, né? Então, assim, ela tem muito de você quebrar certos paradigmas. Sim. Então, assim, claro que a gente comeu e a gente tem responsabilidade em relação a isso aí. Mas, assim, foi algo interessante que eu também assim, não quero repetir, que pra mim não foi, assim, Sim. não Viveu e pronto. vivi e É. pronto, assim, não foi algo que eu achei, eu quero viver novamente aquilo ali. Não, vivi, Sim. foi bom, mas não pretendo repetir os cookies Nossa. novamente. Que história. Quantas histórias, É. Célia. Infelizmente já estamos no fim. É, Mas assim, a gente delicia aqui com tantas É. aventuras e esses países incríveis que Sim. você visitou. Não conseguimos explorar o Vietnã, nem Laos, nem É. Camboja. Mas fica aí, né, o próximo episódio deles. Mas eu sempre gosto de fazer uma pergunta, É. e ao longo do episódio, você trouxe isso bastante. Mas como uma mensagem final, eu sempre costumo perguntar aos nossos convidados o que de fato o que essa viagem, né? Eu costumo dizer que uma viagem a gente nunca volta do mesmo jeito Não. que saiu. Então, o que essa viagem trouxe para sua vida
pessoal, profissional, assim, o que foi de diferente que agregou na sua vida? A questão de viajar não é só questão de distância, né? Que a gente fica muito assim, vou viajar para não ficar distante, como se você estivesse se afastando de tudo que você vivencia no seu mundo, né? E não, eu acho que quando você faz uma viagem, você tem que trazer você novamente, só porque você é transformado com as experiências que você vive ali, né? Então, assim, claro que eu nunca tinha vivido essa experiência, passado tantos dias e principalmente do outro lado do mundo. Então, eu vivi outras culturas, conheci outras pessoas. Outras comidas. Outras comidas, então, assim, vivi experiências incríveis. E quando a gente volta, você volta assim, nossa, eu vivo num mundo muito pequeno, porém existe um mundo lá fora gigantesco. Então, quando tem alguma situação pequena aqui dentro, eu falo, não, isso aqui é muito ínfimo. O mundo é tão grande, tão espaçoso, tão esplêndido que eu posso viver outras experiências a não ser essa daqui, né? Então, eu acho que assim, de você abrir mais a mente, eu acho que quando você viaja, você não tem que viajar pensando em apenas onde você vai dormir, o que você vai comer, eu acho que você tem que viver experiências, assim, para você viver um novo mundo, um novo eu. Então, quando você volta, é muito bom que as pessoas, elas até percebem muito isso. As pessoas falam, nossa, você voltou da sua viagem. Eu acho que todo mundo que viaja, quando ela volta diferente. Sim. Porque ela, às vezes, volta mais cansada, volta mais comunicativa, volta mais cheia de histórias para contar. Então, eu acho que as pessoas deveriam viajar mais, se preocupar menos com situações que vêm acontecer, porque igual vocês ouviram, teve muitos perrengues, muitas situações que realmente poderia ter... O próprio pé, né? Que você poderia falar, não, poderia ter feito. Eu passei 90 dias, né, com o pé... era para fazer a cirurgia, voltou. Era para me fazer a cirurgia, eu falei, não quero fazer a cirurgia não, porque eu tinha outra viagem marcada. Eu ia para o Rio de Janeiro, né, que era aniversário da minha filha, eu já tinha marcado que eu ia passar o Réveillon no Rio de Janeiro, então, se eu operasse, eu não ia poder viajar. Ele falou assim, então só tem uma alternativa, ou você fica com uma bota ortopédica, porém você vai ficar muito tempo, você vai ficar mais ou menos uns 90 dias. E eu falei, não, doutor, eu prefiro ficar... com a minha botinha, eu vou adaptar a minha vida com essa bota até nesses 90 dias, que é muito mais fácil. E eu me adaptei. Então, assim, a questão de quando você volta de uma viagem, você volta renovado, você volta com novas experiências, novas bagagens, novos amigos. Fiz muitos amigos nessas viagens. Sim, pessoas incríveis, conheci pessoas incríveis. Eu acho que, assim, que eu vou levar para a vida, né? São pessoas que contaram histórias. Tem Marlique também, que é uma senhora que eu conheci, que era minha parceira lá também, Rívia, além do Pablo, que eu já conhecia, o Renato, as meninas do Sul, que foram pessoas assim, que vieram conhecer o Tocantins, que elas falavam assim, a menina do Tocantins, eu falava, a menina do Jalapão. Eu falei, gente, o Jalapão é bem longe de onde eu moro, mas é na minha região, vieram já conhecer, elas vieram, que é lá de Balneário Camboriú, que elas moram, vieram conhecer o Jalapão. Sim. Então, assim, a gente trocou conexões muito boas. Então, outros já querem vir também conhecer. E vocês já conversam sobre a próxima? Não, ontem mesmo a gente já estava conversando sobre isso, porque eu acho uma conexão muito boa. O grupo de WhatsApp que nunca morre. Não, nunca morre. Uma vez criado. É uma vez criado, nunca morre. E olha, assim, são pessoas de locais bem distintos. E parece que, assim, eu não tinha contato com as outras pessoas, né? E era como se a gente já tivéssemos conhecido há muitos anos. Então, olha. Por isso que é bom você viajar, por isso que é muito bom você viajar. Então, tem muitas pessoas que falam assim, não quero viajar em grupo porque eu não conheço as pessoas. Mas a viagem é justamente para isso, para você conhecer e você tem que se permitir. Então, meu grupo foi um grupo muito bom, um grupo muito educado, um grupo muito respeitador, um grupo, assim, que os homens eram muito cavalheiros, assim, contribuía muito, carregava nossas malas, eu me sentia a lady. Não, eu e as meninas, os meninos, assim, muito cavalheiros mesmo em relação a isso aí. Então, acho que nesse tipo de viagem você tem que deixar se levar pela viagem, esquecer os imprevistos, ressignificar e só trazer experiências boas e também falar também das coisas ruins que acontecem, mas para que a pessoa também possa entender que pode acontecer coisas ruins, mas você volta. É o tal do ressignificar. É o ressignificar. Né? Com essa mensagem linda, maravilhosa. Você, no total, você gastou quanto mesmo?
Estamos devendo isso pros ouvintes, ó. Verdade, esse aí é o que mais pega na viagem, né? Então, assim, muitas vezes, quando eu conto para as pessoas o valor que eu gastei, muitas pessoas ficam assim, nossa, Célia, eu pensei que tinha até sido mais, pela Aham. quantidade de tempo que você ficou, que eu passei quase 30 dias, né, fora do país. Então, foram muitos voos, muitas coisas, muitos hotéis. Muitas comidas, Muitas comidas, frutas. E eu gastei, Célia, Aham. gastei em média R$1.000 por dia. Por dia. Por dia. Entendi. viagem. Contando com os aéreos. Contando com os aéreos. Desde o tá? Brasil. Desde o Brasil. Nossa, então ficou muito boa. Fica muito bom. Sim. Ficou muito Uma boa. média de R$1.000 por dia. R$1.000 por dia. Então, assim, é uma viagem que não foi uma viagem para que eu pudesse fazer compras, né? Sim. Apesar de que lá... Imagina, os bens materiais perto do que você vivenciou, minha irmã. Então, assim, não foi uma viagem para eu fazer compra. Claro que eu comprei minha calça de elefante. Minhas pulseiras de elefante. Olha aí, ó. Então, foram muitas... não foi uma viagem para fazer compra, mas Sim. claro que a gente comprava as coisinhas lá. Mas vale muito a pena. Eu acho que você deixar de gastar aqui... gastar assim, às vezes a gente quer investir tanto em uma roupa cara, um sapato Sim. caro, né? Mas se você estiver pretendendo fazer uma viagem, não precisa investir tanto, leva poucas coisas e aproveita a viagem. Depois, quando você retornar, aí você compra, Né? investe mais em bens materiais aqui. Mas vale a pena a experiência, viver. Aí quando você volta na realidade, você fica querendo já pensar na próxima. E justamente já temos, né? E o Chile que nos aguarde. Já temos outro roteiro. Então, e assim, o bom de você viajar é que você quer viver sempre naquele mundo ali. Então, você trabalha muito, Sim. igual eu trabalho muito. Então, a gente fala, Célia, você trabalha demais. Sim, eu trabalho demais, mas eu tenho um propósito ali na frente. Eu não quero, claro que eu quero construir, eu quero ter outras rendas, mas eu também quero viver. Eu acho que o propósito da vida é isso, não é só você guardar, você poupar ali. Eu acho que você também tem que viver o fruto do seu trabalho. Então, se eu tenho a oportunidade de viajar, independente de ser fora do país ou outro lugar, você vai aqui. Eu viajo muito aqui dentro, que tem tantos lugares bonitos para você explorar aqui no Brasil, aqui mesmo, no nosso Tocantins. Até falei, nós vamos ver depois o sudeste do Tocantins, que é muito lindo. Então, assim, independente do local, eu acho que as pessoas têm que viver, abrir a mente, que quando você volta, só de você comer a comida diferente, nem que seja ali no Maranhão, quando você volta, você já volta com uma experiência. Então, isso é o bacana de você viajar, isso. É trocar experiência, conhecer pessoas, viver outros momentos. Com essa mensagem incrível, a gente quer agradecer aqui, mais uma vez, esse tempo disponível. Obrigada. E compartilhar, poder Sim. compartilhar essas experiências, histórias, para quem nos ouve. Maiara, você deixa aí para nós o seu contato. Obrigada, minha querida, por ter Obrigada. aceitado o convite. Eu aprendi muito com você aqui hoje, viu? Foi Foi muito incrível boa. reviver tudo isso contigo. E vocês me encontram na CVC, Consultoria de Viagens Internacionais, Roteiros Internacionais, como este. Isso. Você encontra na CVC, me encontra na CVC e me encontra também no meu perfil pessoal, que é Maiara Souza. E também no nosso perfil aqui desse projeto incrível que estamos desenvolvendo, Eric e eu, que é o Sócios, Sócios pelo Mundo, o arroba é @sócios.pelomundo. Muito bem. A Célia trabalha... Qual é a área do direito que você atua? Eu atuo no direito tributário. Direito tributário. Nossa, a área mais disputada do momento. Reforma tributária. Se vocês precisam de auxílio, É verdade. busquem a Célia, que é especialista aí. Fechar muitos contratos para poder viajar, né? Não? Exatamente, fechar contratos. Fechar contratos. Você tem algum... Você quer deixar algum... Você costuma deixar um cartão de visita, alguma coisa que você queira? Fica à vontade. Mas assim, Célia Malaquias, né? Célia advogada, Malaquias, procurem. advogada tributarista. Também tenho uma especialização, sou contadora, só porque hoje eu não atuo mais na contabilidade, mas é minha área. Mas que mesmo. tá tudo a ver, porque é contabilidade sim. e direito tributário, Isso. totalmente Então, assim, juntos. minha especialidade é direito tributário e auditoria. Na parte da contabilidade, eu fiz auditoria, controladoria e perícia contábil. Perfeito. Então, é a área que eu atuo hoje. Tributarista. É meu mundo. E o meu @proferic.turismo e, obviamente, no sócios.pelomundo, trazendo aqui para vocês mais um episódio incrível
Não esqueçam de compartilhar esse vídeo se você acha que faz sentido para você ou para alguém que você conhece. E se inscreva no canal, deixe o seu like, faça comentários e ajude a crescer esse projeto. Agradecemos a audiência de todos vocês e nos aguardamos vocês, né, no próximo episódio. Tchau!